Olá, pessoal. Olá, pessoal da turma 1001 do Cefem. Aqui é o professor Edivan, de Sociologia e Filosofia. Essa semana, né, a gente está vendo aí os vários manifestos ao redor do mundo com uma frase, né, em inglês que não pode sair da nossa cabeça. A gente tem que se sentir desafiado por essa frase, né? I can't breathe. Eu não posso respirar, né? Essa frase que vem de uma realidade mecânica, né, que mata uma pessoa, que asfixia uma pessoa, meio que mata também a sociedade capitalista, a sociedade conservadora, capitalista, hegemonicamente branca, mas causa uma indignação que faz com que pareça que todo mundo, junto com o George Floyd, não mais consegue respirar. Quem consegue respirar diante de uma atitude daquela, diante da atitude histórica da sociedade capitalista burguesa diante dos mais excluídos, diante dos mais necessitados, das minorias, quem consegue respirar cai no caso daquela pessoa que está perdendo a capacidade de se indignar. Né? Então, não basta o mundo já estar vivendo uma epidemia, um problema socioeconômico mundial, ainda fica aflorado nesse momento a falta de humanidade, a falta de capacidade de convivência de inúmeras pessoas. E aí é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. A fala do George Floyd enquanto morria asfixiado, né, I can't breathe, eu não posso respirar, acabou virando então um mote de campanha, um mote de luta, né, uma bandeira de resistência e um grito no mundo todo, não só contra a questão da segregação racial, preconceito racial, mas contra tudo que remete a uma sociedade que perdeu a capacidade de respeito, de amor, de tolerância com o outro, com o diferente, né? E isso vai se manifestar principalmente no racismo. Agora, a questão racial no mundo, ela já vem sendo debatida fortemente há pelo menos 50 anos, haja vista os protestos da década de 60, né, pelos direitos civis dos negros, das mulheres, das minorias americanas, que reverberou em movimentos sociais pelo mundo todo, né? O movimento da contracultura, o movimento hippie, o movimento contra as guerras e vários movimentos de pedido de justiça ao redor do mundo, né? Lembrando que a nossa sociedade, essa sociedade capitalista ocidental, ela é forjada a partir da escravidão, uma escravidão que já era suportada, né, vista como querida pelos deuses, mesmo lá na Grécia antiga, né? Então, mesmo com as religiões ocidentais pregando um Deus igualitário, um Deus justo, um Deus bom, um Deus amor, foram capazes de entender ou absorver a, a escravidão ao longo do tempo, né? E quando essa falta de humanidade, chamada escravidão, é exercida sobretudo contra os negros num dado momento do tempo, mas contra os indígenas historicamente, contra as minorias étnicas em outras regiões do mundo, né? A partir do século XX, quando a sociedade burguesa precisa de criar um mercado de consumo, os negros passam a ser vistos também como capacidade de mão de obra e também capacidade de consumo. Então, o racismo passa a ser não só um problema filosófico, como também um problema social, porque você, além de ofender a pessoa racialmente, você retira do mercado consumidor cerca de 60% da população mundial, né? Então, também há no combate ao racismo, há também as questões do mercado. Então, vocês vão ver que, mesmo nessas manifestações, várias empresas ao redor do mundo vão também tentar tirar proveito dessas manifestações para promover o mercado capitalista em função da grande capacidade de hoje os negros começarem a chegar à classe média, então terem uma capacidade de consumo maior. Mas, historicamente, a diferença de oportunidades entre brancos e negros, né, faz com que
isso se manifeste nas diversas formas de racismo, racismo estrutural. Então, você vai procurar um emprego, a pessoa olha primeiro a cor da tua pele, depois olha o teu sobrenome, depois olha o teu endereço, e para você entrar num determinado estágio, você tem que já falar 2, 3, 4 idiomas, e aí aquilo não é tão levado em conta para o jovem branco, já para o negro é levado a ferro e fogo. As questões das avaliações para os brancos se leva menos em conta determinados erros de português, para os negros já são exigidos mais a correção, ou seja, o racismo, principalmente no Brasil, embora ele não seja oficial, ele é velado, né? E volta e meia ele vai se manifestar, por exemplo, nas ações de polícia aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem aí alguns exemplos, né? Essa semana perdemos um adolescente de 12 anos em São Gonçalo. Há 5 anos atrás, perdemos 5 jovens em Costa Barros. Em 2019, uma família de músicos foi alvejada com 80 tiros pelo Exército. Recentemente, numa escola de classe média, uma menina negra foi considerada menor do que os alunos daquela classe média branca da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, esse I can't breathe, eu não posso respirar, é um desafio para as pessoas que conseguem se indignar diante disso tudo, saírem de alguma forma da sua ostra, né, do seu ponto de conforto e demonstrar a sua indignação. Para dar um amparo teórico para essa nossa discussão, eu proponho aí 3 termos aí, né, para a gente ter bem claro o que são, né, de onde a gente está falando, né, para a gente, que são termos que a gente vai ouvir aí essas semanas no contexto dessa manifestação I Can't Breathe, que está pegando o mundo todo, né, inclusive já com reverberações aqui no Brasil. Então, 3 palavras para a gente entender os conceitos: é preconceito, discriminação e segregação. Os conceitos aí estão aí na tela, e tem um documento do SESI Educação, cujo link está aí na tela também, para vocês baixarem e se aprofundarem no tema. Além disso, proponho aí a visita a 2 sites, um sobre o discurso histórico de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, que foi proferido há 52 anos já atrás e mostra mesmo, desde aquela época já, a luta antirracista nos Estados Unidos como um ponto, inclusive, de contradição no país que se propõe extremamente democrático, né? E aí a questão racial vai expor o problema da democracia racial, vai expor o problema, inclusive, da diferença socioeconômica que o capitalismo estadunidense tenta esconder. E esses problemas do capitalismo nos Estados Unidos ficando visíveis a partir dos preconceitos sociais e raciais, vão ter eco naqueles países que imitam as políticas americanas, como é o caso do Brasil desse momento. E aí temos aí mais 2 sites aí para a gente discutir, então, o site Brasil de Fato e o site Brasil Escola. Com isso, a gente acaba por aqui essa aula com atividade para vocês complementarem lá na plataforma. É essa a proposta de discussão em sociologia de hoje, e no caso de dúvidas, vocês me procurem aí pela plataforma ou pelo chat. Um abraço a todos. Saudades, professor Edivan.